aqui o nosso estudo em duas partes. Tá? Na primeira parte, nós veremos aí, eu vou tentar ser breve, uma breve introdução do Evangelho de Marcos, né? A gente vai tentar entender aí a questão da autoria, dos destinatários, né, para quem Marcos escreve, do propósito de Marcos, algumas questões relacionadas aí à introdução ao Evangelho segundo escreveu Marcos, e na segunda parte a gente vai à exposição em si dos versículos de 1 ao 8, ok? Meu primeiro ponto aqui que eu vou abordar com os irmãos é aonde que Marcos se encaixa, né, dentro da literatura bíblica ali, que Marcos faz parte de um dos livros conhecidos como sinóticos, né? Ele, Mateus e Lucas, né? João já não se enquadraria nos chamados sinóticos, né? A ideia dos evangelhos sinóticos, né, é que sinótico significa ver sob a mesma ótica. A ideia ali de que tanto Mateus, né, Marcos e Lucas, eles enxergam, né, os fatos com algumas semelhanças entre eles. Por exemplo, você vai ver ali em Marcos, em Mateus e Lucas, uma linguagem um pouco parecida, diferente de João, que usa uma linguagem muito própria dele. Você vê que os fatos abordados ali em Marcos e Mateus e Lucas, que são os outros sinóticos, eles são basicamente os mesmos fatos, ou fatos muito parecidos, né? Em João você tem alguns relatos que só tem em João, por exemplo, né? E aí também você vê a cronologia também muito parecida, na disposição dos acontecimentos nos sinóticos, às vezes se parecem muito, né? Diferente de João, que às vezes mistura uma história e coloca uma história no final ou no meio, né? Então os sinóticos têm essa característica de se parecerem, né? Essa a ideia. Segundo lá a maioria dos estudiosos, né, segundo a tradição, o evangelho que Marcos escreve, ele é tido como o primeiro evangelho, né, que foi escrito, né? Ele é conhecido e tido como o primeiro evangelho a ser escrito lá por volta de 53, né, a 70 ali, depois de Cristo ali, né? E também é muito entendido entre os estudiosos que muito do que Lucas e Mateus escrevem é com base em Marcos, com base naquilo que Marcos, né, escreve. A ideia de que eles tiraram de Marcos informações e usaram Marcos como fonte para escreverem seus livros, né? No caso, Mateus e Lucas, né? É interessante que dos 661, né, versículos de Marcos, né, Mateus vai reproduzir 606, ou seja, quase que o livro inteiro de Mateus é uma exposição de Marcos, né? Mateus se baseia muito em Marcos ali, né? Apenas ali 55, né, versículos de Marcos não são encontrados ali em Mateus. Então, basicamente, ali você tem uma ideia ali de Marcos sendo um desses evangelhos sinóticos, e Mateus e Lucas, eles vão usar Marcos como fonte dos seus escritos, né? Às vezes a gente se pergunta, né, por que você tem na Bíblia 4 evangelhos, não um só, né? Por que Deus, na sua providência, né, resolveu que 4 evangelhos fossem escritos, né? É interessante que é muito comum, né, entre esses críticos da Bíblia, né, não acreditam na inspiração da Bíblia, né, eles acentuarem algumas diferenças nos relatos de cada evangelho para dizer que há uma contradição entre Mateus e Lucas, ou há uma contradição entre Marcos e João. A ideia ali é que não é que as diferenças de relatos, né, querem dizer que há uma contradição, né? A ideia é de que cada evangelista ali, ele destaca um ponto específico, dá uma ênfase específica a algum fato, a alguma história. Por exemplo, você vai ver algumas diferenças de relatos e os evangelistas ali, eles acentuaram determinadas diferenças por causa do seu público. Às vezes escrevem para um público diferente, então eles vão dar uma acentuação em determinado relato que vai parecer ligeiramente diferente, mas a ideia ali é só propor uma maneira diferente de abordar o mesmo fato. É que nem você, por exemplo, você está olhando, vamos supor que eu olhe pelaquela janela ali. Se eu me coloco à esquerda e olho para fora, eu vejo uma realidade, algo real, algo verdadeiro. Mas se eu me coloco à direita e olho para fora, eu vejo também uma realidade, mas de uma perspectiva diferente. Mas é a mesma realidade. Então, quando você vê Marcos, Mateus e Lucas, os sinóticos ali, escrevendo ali com suas diferenças de relatos, a ideia é de que cada um está olhando sob a sua perspectiva, por um público diferente, mas a ideia é de que ambos, o que os três escrevem, é verdadeiro, com perspectivas, às vezes, um pouco
diferente, tá? Basicamente, você vai ter ali algumas questões em Marcos que eu vou destacar a partir de agora. Primeiro, a autoria, né? Marcos, ele provavelmente é o João Marcos, muito encontrado ali no Novo Testamento, muito relatado ali, porque às vezes a gente se pergunta por que o nome do evangelho é Marcos se não tem o nome dele no evangelho escrito ali, ele não se apresenta como autor do evangelho. Mas entre os estudiosos e a tradição cristã, atribui a João Marcos a escrita de Marcos. Você vai ver ali João Marcos aparecendo pela primeira vez ali em Atos 12, né? Atos 12, 12, quando ali Tiago ele é morto à espada, né? Pedro é preso, e aí depois que Pedro é liberto da cadeia, ele vai até a casa, aí o texto vai lá dizer, né, de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Então é esse Marcos, filho de Maria, a qual Pedro se dirige àquela casa, depois de ele ser preso, que provavelmente o autor desse evangelho, né? Marcos também é aquele que foi o pivô da briga, né, entre Paulo e Barnabé. Lembra da história lá que Paulo e Barnabé eles vão brigar, e a briga era porque, durante a primeira viagem missionária, esse Marcos ele abandona os dois ali, e aí, quando para ser a segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar Marcos consigo. E aí, Marcos, o Paulo não vai querer que ele levasse Marcos, e aí eles vão brigar por causa desse motivo, e aí Marcos vai acompanhar Barnabé, né, para Chipre, né, enquanto Paulo vai arrumar um novo companheiro de viagem, que é, no caso, Silas, né? Isabela? Pode? Eu só queria saber se tem como saber se escreveu o evangelho antes ou depois da viagem. Missionária? A ideia aqui que a gente vai tratar é de que você vai ver ali uma questão de... O evangelho escrito, ele é o primeiro que escreve, mas ele escreve a partir de relatos orais, né? Porque essa era a ideia. Então a gente vai ver logo aqui à frente que, provavelmente, segundo a tradição, ele escreve a partir dos relatos e da pregação de Pedro. Pedro é considerado o tutor, né? Juntamente com Paulo também, que ele andava muito com Paulo. Então, a partir da vivência de Pedro ali durante, né, o ministério dos apóstolos, aí Marcos ele vai pegar esses relatos orais, né, que vão ser passados de um para o outro e vai escrever. Entre 53 e 70 ali, basicamente. Tá? Essa é a ideia, mais ou menos. Né? E aí você vai ver ali, no final da vida lá de Paulo, né, lá em 2 Timóteo ali, do ministério, uma reaproximação com Marcos, aquele Marcos que ele tinha, né, sido o pivô da briga entre ele e Barnabé. Paulo vai citar lá Marcos dizendo que toma contigo Marcos, ele vem a Timóteo, né, toma contigo Marcos e traze-o os meia útil ao ministério. Então você vê que há uma reaproximação ali entre Paulo e Marcos ali, João Marcos, né. E como eu falei, há uma influência muito provável de Pedro sobre Marcos. Você vai ver ali Pedro chamando na sua primeira carta Marcos de meu filho, né? Meu filho. A ideia ele vai dizer lá, né? Aquele que se encontra em Babilônia também ele vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Então a ideia de que o evangelho, né? As histórias que estão nos evangelhos eram passadas oralmente, e aí Marcos foi o primeiro que reúne essas histórias ali, a pregação de Pedro e dos apóstolos, e passa ali a escrever, tá? Terceiro, os destinatários ali de Marcos. Marcos, ele é escrito para os romanos, né? Por que a gente sabe, né, que Marcos ele é escrito para os romanos? Alguns motivos, né? Primeiro, porque lá em Marcos você vai ter ali uma preocupação de Marcos de explicar termos e costumes judaicos, né? Por exemplo, quando Marcos ali ele vai citar lá aquela passagem, né, da filha de Jairo ali, e ele cita lá, e Jesus lhe disse, Talita cumi. Aí ele vai explicar que significa menina, levante e ande. Por que ele explica? Porque ele não está escrevendo para judeus. Se fosse para judeus, ele não precisava explicar. Mas aí ele explica. Então a ideia é de que ele não escreve para judeus. Não é quando ele fala lá do Gólgota, ele vai explicar. Isso é a caveira, a ideia de que significa caveira. Então ele explica termos judaicos para um público que obviamente não era judeu. Então a ideia é de que ele escreve ele para romanos. Segundo, Marcos ele vai usar muito no seu evangelho palavras próprias do vocabulário romano. Você vai ver ali em Marcos, né, a ideia de legião, de guarda romana, de centurião. Então Marcos usa de expressões romanas porque ele está escrevendo para romanos, para que os romanos pudessem melhor entender aquilo que ele escrevia. E em terceiro lugar, e mais importante, a ideia aqui é de que Marcos ele se preocupa muito mais, né, em enfatizar
as obras de Jesus, né, os grandes feitos de Jesus, do que, por exemplo, os ensinos ou os grandes discursos de Jesus. Por que isso? Porque os romanos, né, que era o público para o qual Marcos escreveu, eles não se interessavam tanto por grandes discursos. Qual era a ideia dos romanos? Era de poderio político e militar. Os romanos gostavam de força. A ideia de reinado, né, de reino. Né? Então os romanos ali, a Roma, né, era muito conhecida pelo seu grande poder militar, né, pelos grandes imperadores, né, pelo grande exército ali, pelos grandes conquistadores. Né? Então o público romano, ele era muito afeiçoado a isso. Então Marcos, ele sabendo disso, ele vai enfatizar Jesus como o grande rei conquistador, guerreiro, né, poderoso. Então Marcos vai enfatizar a ideia de Jesus demonstrando poder, que era a expectativa de um romano comum. Como ele está escrevendo para romanos, ele quer demonstrar Jesus como um poderoso rei. Né? Essa é a ideia. Então Marcos ele vai mostrar Jesus, por exemplo, como um rei vitorioso, um rei vencedor contra Satanás, contra o pecado, né, contra o mundo. Então Marcos vai mostrar esse Jesus, né, focando nos seus atos, nas suas ações ali. Não, isso é verdade porque a gente vê em Marcos, por exemplo, 18 milagres e somente 4 parábolas ali. Você vê que Marcos dá muita ênfase nas ações de Jesus. Jesus o tempo todo fazendo coisas, demonstrando poder. Lá em Marcos você vê muito também a ideia, e você vê bastante relato de Jesus, por exemplo, expulsando demônios. Por que Marcos faz questão de enfatizar isso? A ideia de que Jesus como um grande rei, lembra da ideia romana do rei, do imperador? Jesus como um grande rei, ele subjuga Satanás. Então Jesus é aquele rei poderoso que vai subjugar o mal, subjugar o Satanás. É isso que um rei faz. O rei, ele derrota o seu inimigo. Ele subjuga o seu inimigo. Jesus ali é demonstrado por Marcos como um grande rei que subjuga o reino do mal, que subjuga Satanás, que vence Satanás. Então ele é esse grande rei que era também, segundo a expectativa romana, né, de um rei poderoso. Né? Então essa é a ideia. Marcos também é conhecido como o evangelho da ação. Né? Você vai ver ali em Marcos alguns termos que é muito interessante. Você vê muita ideia de então, imediatamente, logo em seguida. Esses termos demonstram que a ideia de que Jesus está sempre em movimento em Marcos. Está sempre fazendo coisas, está sempre para lá e para cá. Né? O que se assemelha, por exemplo, a um hábil guerreiro numa batalha. Né? No exército romano, por exemplo, os guerreiros nas batalhas, eles estavam o tempo todo em ação. Eram ágeis. Então a ideia de que Jesus está o tempo todo fazendo o papel de um guerreiro, de um rei divino, batalhando pelo seu povo. Imediatamente, logo em seguida. E por que isso é importante? Porque Marcos faz questão de demonstrar àqueles seus leitores, né, romanos, que Jesus é um rei poderoso, e Marcos enfatiza muito os feitos de Jesus. Porque quando os romanos, né, fossem ler o Evangelho e vissem lá que Jesus, né, esse Messias pregado, era um rei que fora morto numa cruz, que fora um carpinteiro, que sofreu, que foi humilhado, na mentalidade romana, esse rei não era muito bem visto. Como pode um rei poderoso pendurado numa cruz? Então Marcos faz questão de mostrar que esse rei, embora tenha sido morto, embora tenha sofrido, embora tenha sido humilhado, ainda assim ele é um rei. Ele é um rei poderoso. Ele faz coisas acontecerem. Ele demonstra essas ações de Jesus durante o seu ministério, para mostrar que esse rei não era um rei fraco só porque tinha morrido ou sofrido, mas ele era um rei poderoso, que subjugava o mal, que subjuga a tempestade. Então Marcos faz questão de demonstrar essa ideia de um rei poderoso, ainda que tenha sofrido, ele é um rei poderoso, essa é a ideia. E por último aqui, qual era o propósito de Marcos ao escrever esse evangelho, né? Marcos, ele escreve esse evangelho para encorajar, né, os seus leitores que ou estavam passando ou passariam por perseguição. A gente sabe que Roma, ali, fora um local com muita quantidade, né, de relatos de que cristãos sofreram perseguição ali naquele lugar. Por exemplo, futuramente, né, aqui no caso, Nero vai perseguir os cristãos de maneira violenta, e você vai ver ali que Marcos aqui, a intenção é preparar os crentes, mostrando que assim como o rei deles, né, o rei Jesus, né, o poderoso rei sofreu,
eles também passariam por sofrimento. Então essa é basicamente a ideia, né? Preparar os cristãos de Roma para futuras perseguições que iam ocorrer certamente naquele lugar. Então basicamente essa foi uma ideia geral, tá? Uma introdução geral ao Evangelho, né, de Marcos, né? O que a gente vai ver hoje, né, na exposição daqui para frente, tá? Basicamente, como a gente viu aqui, que no caso ali, Marcos escreve aos romanos ali, né, e mostrando Jesus, né, como um rei poderoso, um rei que faz coisas acontecerem, que subjuga os seus inimigos, que subjuga Satanás, né? Naquela época era muito comum, né, quando um rei, né, tivesse para chegar a um território, né, a algum território da sua província, era muito comum o aparecimento de um chamado arauto. A gente está vendo isso na peça aí da EBF, aí, do arauto aí. A ideia de que o arauto, qual era a função do arauto, né? O arauto, ele tinha como função preparar o caminho do rei, preparar a chegada do rei, né? Proclamar que o rei está chegando, o rei está vindo. Então, a ideia aqui de que Marcos começa exatamente o seu evangelho com a descrição desse arauto, que é João Batista. Então, João Batista ele vai funcionar e vai servir ao propósito de Deus de ser um arauto enviado por ele, segundo as antigas profecias, que a gente vai ver daqui a pouco, como aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Então, o João Batista é esse arauto, é esse preparador, né, do caminho, o precursor de Jesus, que preparar o caminho para a sua chegada. Então, basicamente, a ideia aqui, nessa exposição, é mostrar aqui de que maneira João Batista inicia aqui o seu ministério como precursor de Jesus, aquele que preparara o caminho para o Messias. Tá? Então vamos começar lá na exposição, versículo 1 de Marcos, capítulo 1. Vai dizer assim, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? A primeira palavrinha, ou expressão que aparece aí é princípio do Evangelho, né? Aqui se refere a essa expressão, né, princípio do Evangelho. Né? Aí você tem duas possibilidades, né, que os comentaristas fazem aí, trabalham, que a ideia de que essa expressão, princípio do Evangelho, pode se referir primeiro ao título, seria um título que Marcos atribui ao seu livro, e a ideia é de que Marcos, com esse título, ele faz referência ao início da pregação do Evangelho, começando ali na encarnação de Cristo, né, no nascimento dele, na sua vida, na sua obra e na sua morte. E a ideia de princípio do Evangelho é porque esse Evangelho, né, que começa com a encarnação de Cristo, com a pregação do Evangelho, ela continuaria por intermédio dos apóstolos. Isso seria o meio e o final. Então é basicamente a ideia. Então, a ideia de princípio do ministério de Cristo Jesus. Ele começa a falar. A segunda possibilidade é de que essa expressão ela faz referência àquilo que vem logo em seguida no texto. É a ideia de que João Batista, né, ele é aquele que principia a pregação do Evangelho. O Evangelho ele começa com o precursor, que é João Batista, o precursor de Cristo. Então seria a ideia de que essas boas novas tiveram início com João Batista preparando o caminho para Cristo. Basicamente a ideia de princípio aí. Né? E Evangelho, né, essa palavrinha que a gente conhece muito bem, significa boas novas, né? Boas notícias. Né? E a ideia, né, é que essa palavrinha, né, já era muito usada, né, na antiguidade, e se significava ali, esse termo tem origem na questão militar ali, né, na questão de uma proclamação de um comunicado político ou militar. Né, basicamente naquela época, né, quando um exército saía à batalha, né, assim, né, e esse exército vencia a batalha, né, ele mandava um mensageiro, né, até a cidade natal, né, até a cidade desse exército, para comunicar à população, né, que, olha, o nosso exército venceu, nosso rei venceu. E a ideia de que isso era uma boa notícia para o reino. Por quê? Porque eles estariam livres agora da oposição inimiga, da opressão inimiga. Não teria mais o perigo inimigo, porque o inimigo foi derrotado lá no campo de batalha. Então a ideia de que o mensageiro viria e diria, ó, boas novas, nosso rei venceu, nosso exército venceu. Então é daí que vem essa ideia. Por exemplo, a gente tem um texto muito conhecido, lá em 1 Samuel 31, né, quando os filisteus, né, derrotaram lá a tropa de Saul e cortaram a cabeça de Saul. A gente vai dizer assim pra gente, né, eu vou ler aqui pra gente ganhar tempo, assim que eles cortam a cabeça de Saul, né, e vence ali o exército de Israel, a gente vai dizer assim que enviaram mensageiros, filisteus, pela terra dos filisteus, em redor,
a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. O que acontece? Eles ganham a batalha, eles cortam a cabeça de Saul, e esses filisteus vão até a cidade lá, dos filisteus, para contar, ó, boa notícia, nós vencemos o rei lá de Israel, nós matamos o rei de Israel. Então essa é a ideia de levar um comunicado de uma boa notícia. Essa é a ideia de evangelho. Tá? Outro exemplo também, para a gente entender melhor, quando César Augusto, né, um imperador da época lá, de Jesus ali, ele nasce, né, o dia do seu nascimento foi proclamado como um evangelho. O nome que foi dado a esse dia foi evangelho na época, porque como ele era considerado um deus na mentalidade lá romana, a ideia de que o nascimento dele proporcionaria benefícios para o povo romano. Então ele é aclamado como o dia do seu nascimento como o evangelho, como o dia da boa notícia. Então você vê que essa palavrinha já era conhecida como a ideia de se dar boa notícia, né? E o texto vai dizer aí no versículo 1 que esse evangelho é de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? No versículo 1 ainda. Marcos aqui, nessa expressãozinha, ele vai atribuir 2 títulos a Jesus, né? Jesus é o nome dele e primeiro título ali é Cristo, né? E o segundo é Filho de Deus, né? A ideia de Cristo aí, como a gente sabe, né? O significado é ungido, né? Cristo aí é a tradução grega ali do hebraico, né? Para Messias, né? Então a ideia de ungido, né? A gente sabe que na época lá do Antigo Testamento, o rei, né? Reis, profetas e sacerdotes, eles eram ungidos, né? E Jesus aqui, ele vai ser retratado por Marcos como um rei poderoso, né? Um rei guerreiro, um rei vitorioso sobre o mal. Então a ideia aqui de que Jesus, ele, como um rei ungido, como Cristo, ele subjuga o mal, os poderes de Satanás. Então o evangelho é de Jesus Cristo e ele é o Filho de Deus, né? Marcos, ele vai dar uma ênfase ali do meio para frente de Jesus como um Filho de Deus no seu evangelho, porque a ideia é de mostrar Jesus como um filho submisso ao Pai. E por causa dessa submissão ao Pai, Jesus é levado ao sofrimento, a sofrer. Então a ideia é de que ele é um filho submisso e que é levado a sofrer. E esse rei ungido, ele, embora rei, ele é um rei que sofre, e ele usa uma coroa de espinhos, né? Então a ideia é de que um rei, mas que por causa da sua submissão ao Pai, ele é levado ao sofrimento. Tá? Então essa é a ligação que a gente faz com o propósito do livro, né? Marcos descreve isso muito bem. Então você vê que Marcos, só nessas 2 expressões aí, né, Cristo e Filho de Deus, ele já resume todo o seu livro. Porque Marcos, ali do capítulo 1 ao 8, ele vai enfatizar Jesus como o rei, como o ungido, como o Messias, como o rei guerreiro, como o rei vitorioso, né? E do 9 ao 16, você vai ver Marcos enfatizando esse rei como um rei que sofre, como um rei que se submete ao Pai e por causa dessa submissão ao Pai, ele sofre. Essa é a ideia de Marcos aqui. Então essa é a ideia do Evangelho de Jesus Cristo, a ideia das boas notícias que o Filho de Deus veio trazer, que é a salvação do pecador por meio da sua obra, da sua vida e da sua morte. Basicamente essa é a ideia desse primeiro versículo bem curtinho aí. Aí o 2 e o 3 vai dizer assim, ó, vamos lá caminhar para a gente continuar. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui Marcos ele começa a colocar em cena a figura, né, a pessoa, né, o ministério de João Batista, né? Você vê ali que ele começa a expressão dizendo assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, né? É interessante aqui que Marcos ele já começa fundamentando, né, o seu argumento no Antigo Testamento, né? Marcos ele vai demonstrar aqui ao longo do texto que o ministério de João Batista ele foi pré-anunciado, foi anunciado pela boca, né, dos antigos profetas ali do Antigo Testamento, né? E quando ele faz a primeira citação aí, né, no versículo 2, né, eis aí, né, envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho, essa referência é uma referência de Malaquias, né, 3:1, que vai dizer basicamente a mesma coisa, né? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. É interessante, né, que antes ele vai dizer aí no versículo, conforme está escrito na profecia de Isaías. E quando ele começa a falar, ele vai citar não Isaías, primeiramente, mas Malaquias. Ele vai citar Isaías no próximo versículo aqui.
E por que isso, né? Era muito comum na antiguidade, lá, quando escritores faziam referências, né, a duas citações, por exemplo, juntas, eles juntavam duas citações, eles faziam referência a apenas um autor. Geralmente era o autor considerado mais importante, o autor de maior renome ali, né, o autor de maior importância entre eles. Então, isso era muito comum ali. Então, basicamente, Marcos aqui ele cita dois profetas, mas né, no 2 ele vai citar Malaquias, no 3 Isaías, mas ele vai falar conforme Isaías, que era o mais importante. Basicamente é essa a ideia, tá? E a ideia ali é exatamente essa, né? Quando ele fala, né, enviarei o meu mensageiro diante da tua face, essa era a ideia de um arauto, né? Alguém que iria à frente do rei, no caso é Cristo, e João Batista prepararia o caminho para a vinda de Cristo, como era comum na antiguidade. Antes de um rei chegar a uma determinada localidade, se enviava lá o arauto para anunciar que o rei estava chegando, né? Qual era a função ali de João Batista? Naquela época, quando esse arauto, né, quando esse mensageiro ia até a determinada província para anunciar que o rei estava chegando, né? Naquela época não havia saneamento básico, né? Então, basicamente, você tinha lixos acumulados ali nas ruas da província, e a ideia de que, nosso rei está vindo, então preparem a cidade, né? Limpem a cidade, e era isso que era feito. Eles começavam a preparar ali toda a cidade, né, para a vinda do rei. Então, o arauto, o mensageiro, tinha essa função de conclamar ao povo para que limpasse a cidade. Espiritualmente falando, né, simbolicamente falando, a função de João Batista é exatamente essa, é preparar o coração do povo para receber o rei Jesus. Então a ideia é de que o povo deveria limpar o lixo dos seus corações. Então basicamente essa é a ideia. Deveria limpar os seus corações, né, se arrepender dos seus pecados. Essa era a pregação de João Batista, né? Arrependei-vos, para quando esse rei de fato chegasse, quando Jesus de fato chegasse. Então a ideia é de um arauto que tinha como função a pregação de arrependimento para que o povo limpasse os seus corações dos pecados. É isso que, por exemplo, lá em Malaquias 4, 5 e 6, vou estar lendo o 6 para a gente aqui, basicamente dizia, né, quando vai dizer sobre João Batista, né, ele fará, aliás, vou ler do 4 a 5, 6. Vejam, que é a profecia lá, eu enviarei a vocês o profeta Elias. A gente vai tentar entender daqui a pouco por que Elias, né? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Então você vê que a ideia ali de reconciliação, de perdão, a ideia do coração do povo, por meio da pregação de João Batista, seria retirado dos seus corações o lixo do pecado, da amargura. Enfim, essa ideia, basicamente, né? Você vai ver que João Batista tem essa função de pregar ali o arrependimento como uma preparação para a chegada do Messias. E no versículo 3, aí você tem a segunda citação de Marcos, que é Isaías, né, 43. Marcos vai dizer assim, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Lá em Isaías 43, basicamente é a mesma frase, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, né? Então você vê ali que, lá no caso, no contexto de Isaías, lá, né? O Isaías profetiza para um povo que estava lá no exilado, né, no cativeiro lá, né, e a ideia de que quando, né, o Senhor viesse libertá-los, né, do seu cativeiro, o povo deveria preparar o seu coração para receber a Deus e, de fato, viver novamente com Deus em santidade, novamente em Jerusalém. Então, é a ideia de que nesse caminho entre o cativeiro na Babilônia e Jerusalém, ali se tinha um deserto nesse caminho, é a ideia de que nesse caminho de volta, no deserto, a ideia de que eles deveriam preparar os seus corações. Haveria uma voz do Senhor que clamaria a eles para que eles preparassem o caminho de volta os seus corações para recebessem de volta, para viverem com o Senhor novamente, né, desfrutarem da presença de Deus na sua terra natal, lá em Jerusalém. Então, basicamente, a ideia da preparação do coração, né, do povo em arrependimento, né, em santidade. Então, João é essa voz que clama no deserto, né, que de maneira simbólica aponta para isso, para a ideia de preparação do coração daquele povo que ia até o deserto, né, para a chegada do Messias. Ok? E aí o 4 vai dizer assim...
a profecia antiga que dizia que Elias seria vir primeiro. Né? E considerando que ele não morreu, ele foi tomado no carro, a tradição judaica esperava que fosse nascer um outro profeta ou que o próprio Elias ia descer do céu. Eu estava lendo sobre isso nos comentários. Alguns achavam, segundo alguns comentaristas, que de fato Elias apareceria novamente. Mas alguns até pegam essa passagem hoje em dia, né, para dizer, tá vendo aí a reencarnação? E judeu não acreditava em reencarnação, né, um judeu normal, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco por que essa ideia de Elias, né? A gente vai ver que basicamente João Batista ele vem ao estilo de Elias. Por isso que você vai ver a questão das roupas ali, da vestimenta, né, da alimentação, do estilo de pregação, que era a pregação de arrependimento. Basicamente a ideia, mas de fato alguns criam assim, mas acho que era a minoria, provavelmente. Mas havia realmente essa expectativa. Porque quando Cristo aparece, lembra que ele pergunta aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Aí alguns dizem que é Elias. Então havia uma expectativa, né? Embora isso não de fato aconteceu. É o que o João vai explicar daqui. Isso. Logo ali na frente a gente vai ver a semelhança entre João Batista e Elias, né? Porque que a profecia falava que viriam Elias. Já vai daqui a pouquinho. O 4... Interessante que a partir de João Batista, né, que pregou o arrependimento para a remissão dos pecados, que até então eles conheciam perdão de pecados, remissão, holocausto, sacrifícios, aquela coisa toda. Quer dizer, e o João veio pregando o arrependimento, nada aqui. Sim. Por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Exatamente. E é o que vai dizer o versículo 4 exatamente agora, essa passagem que você citou. Vai dizer assim, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecado. Então o texto começa dizendo aí que apareceu João Batista no deserto. Só isso. Você vê que João Batista é aquela voz pronunciada pelos profetas lá, né, profetizada, e ele agora aparece no deserto, pregando esse batismo de arrependimento, né, para a remissão de pecado. João Batista agora aparece, né, depois de muito tempo que não aparecia um profeta ali em Israel, ele aparece, né, ali semelhante, né, a Elias, como a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente agora, quem era esse João Batista? A gente conhece a história, né, João Batista ele é filho de Zacarias ali, um sacerdote, e ele é filho também da Isabel, né, que é aquela mulher estéril ali que aparece também no relato lá. Basicamente, o anjo lá, a gente conhece também, né? Um anjo aparece a Zacarias ali, né? Ele promete que ele teria um filho, né? E que esse filho faria um voto de Nazireu, ele não cortaria o cabelo, não beberia vinho, né? Nem bebida forte. Vai dizer que ele seria cheio do Espírito Santo e que ele seria o cumprimento da profecia, né, de Malaquias a respeito, né, do profeta Elias, né? Lá em Malaquias, a gente já leu, né? E quais seriam as semelhanças, né, de Elias, né, com João, né? Primeiro, que a mensagem de Elias, né, assim como a de João, tinha um foco muito na questão do arrependimento, né? Elias ali, você vai ver que ele confrontava muito os reis, né, da sua época para que se arrependessem, né, as autoridades, né, dos seus pecados, né? Isso também é uma semelhança entre eles, né? Tanto Elias quanto João Batista, eles confrontam autoridades. No caso lá de Elias, você vê que Elias ele confrontou muito, né, ali Acabe, né, o rei Acabe de Jezabel. Você vê que eles confrontavam o Elias. E no caso de João Batista, você vê que ele confronta ali o pecado de Herodes. Né? Ele confronta os pecados. Então você vê que há uma semelhança no sentido de confrontar reis, né, autoridades aí, né? Outra semelhança interessante, né, é que tanto Elias, né, quanto João Batista tiveram como inimigos em comum uma mulher, né? Você vê que no caso lá de Elias, né, a Jezabel, e no caso de João Batista, Herodias, né? Você vê que é uma outra semelhança ali, né? E uma outra também que a gente vai ver mais à frente, melhor, é que os dois, né, se vestiam basicamente parecidos, né, iguais, né? Se vestiam de peles de animais, né? Ali no João Batista a gente vê que a pele é de camelo, né? E lá em Elias, alguns estudiosos lá, a pele seria uma pele de bode, mais ou menos uma pele rústica, né, própria ali do deserto ali. Então você vê que há uma semelhança, né? Embora então essa ideia de Elias, né? A ideia de que não era uma reencarnação, a ideia de que João viria ao estilo parecido,
né, com o mesmo tipo de pregação, né, vivendo no deserto, usando roupas parecidas com uma roupa de profeta, como era a roupa de Elias ali, e pregando uma mensagem de arrependimento. Então essa é a ideia de Elias ali. Aliás, Juan, com licença, eu vou achar lembrando aí. Uhum. A Bíblia ela resolve o próprio problema que aparentemente alguns acham que ela cria, né? Essa questão espírita de não, é Elias, é a reencarnação de Elias. O próprio João Batista nega isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 21, então lhe perguntaram os homens a João Batista: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Já matou a questão daí. Perfeito. E aí o texto vai dizer também pra gente que ele aparecia, né, pregando, né, batismo de arrependimento, e que ele aparecia no deserto, né? Interessante essa localidade ali no deserto, né? Basicamente, Elias também pregava no deserto também. Então você vê há uma semelhança aí, né? E por que no deserto? Primeiro, para que se cumprisse a profecia que dizia que seria no deserto, a voz do que clama no deserto, né? E segundo, porque estava lendo um comentarista, ele falava que o deserto era o local, antigamente, em que Deus falava com o seu povo, e que Deus chamava o seu povo ao arrependimento. Deus habitava com o seu povo no deserto e clamava ao povo, né, para que se arrependesse dos seus pecados. Então Elias ele vai a esse lugar muito representativo da presença de Deus, né, onde Deus chamava o povo ao arrependimento, para que o povo ali, de fato, se lembrassem das histórias do deserto, onde Deus conclamava o povo a se arrepender dos seus pecados, a se voltarem para a lei. Então ele vai ao deserto ali. Basicamente é uma ideia interessante também, né? E aí o texto vai dizer aí que ele pregava, né, batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Interessante que o batismo, né, ele era uma novidade, né, no caso para os judeus, porque os judeus não se batizavam, né? Os judeus, quem se batizava na época eram só os prosélitos, se eu não me engano, né? As pessoas que se convertiam ao judaísmo, mas os judeus mesmo não se batizavam, né? Os judeus, a marca da circuncisão era a aliança, no caso era a circuncisão, não propriamente ali o batismo, né? Então, quando João, né, pregava um batismo de arrependimento, isso dava a entender que até mesmo os judeus deveriam se arrepender, deveriam se batizar, deveriam se arrepender e se batizarem, né? E a ideia de João, né, quando vocês falam assim, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, a ideia não é que João, né, ou o seu batismo proporcionava o perdão de pecados, né? Não é essa a ideia. A ideia basicamente aí é que o batismo de João era um símbolo, né? Era uma expressão, né, visível, ali, uma representação do arrependimento. Então o batismo ele era precedido antes de arrependimento, era uma expressão ali do arrependimento que resultaria no perdão dos pecados por meio do Cristo que viria ali em seguida, né? Não é à toa que o final do versículo 5 vai dizer, né? E confessando os pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, eles confessavam seus pecados, né? Demonstravam arrependimento e em seguida eram batizados. Não é que eles eram perdoados por meio do batismo em si. Então, a ideia de para a remissão não é que o batismo de João perdoava pecados, mas a ideia de que o batismo era uma expressão, né? Era um símbolo do arrependimento, da conversão ali. Lembrando que remissão, né, quando o texto fala sobre remissão traz a ideia de mandar embora, né, de retirar. Então essa é a ideia, tá? Agora vamos para o 5 para a gente continuar. Aí o texto vai dizer aí, ó: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, né? Quando o texto fala aí, né, que saíam a João, né, lá a ter com ele toda a província e todos os habitantes de Jerusalém, a ideia é de que provavelmente a fama de João tinha se espalhado, né? Então João pregando ali um evangelho verdadeiro, né, o arrependimento dos pecados ali, multidões iam e vinham do deserto a Jerusalém, ou às cidades 5 vizinhas, trazendo a fama de João. Então provavelmente isso tem acontecido. Então multidões vão ali, né, se deslocando ali quilômetros, né, de distância, a um lugar, né, inóspito, um deserto, a fim de ouvir ali a palavra de Deus, né, a pregação de João Batista. Quando o texto fala aí que toda a província, né, e todos os habitantes de Jerusalém, aqui provavelmente é uma hipérbole, né? Não é que cada pessoa de Jerusalém foi lá e foi batizado. E a ideia é de que muita gente foi para lá. Muita gente foi para lá ouvir João, né? Muita gente da província e muitos dos habitantes de Jerusalém
foi até João para ouvir, né, a sua mensagem, né? E uma das explicações também que é dado em relação a isso é que o povo ali, né, de Jerusalém, de Israel de maneira geral, ele já percebia, né, ali na espiritualidade dos líderes judaicos, uma certa espiritualidade vazia, né? Então você via ali, as pessoas viam em João uma pregação verdadeira, né? Viam em João uma vida de fato humilde, de fato a verdadeira, né? Uma autoridade de fato, então buscava-se isso. Então quando as pessoas vinham até ouviam João pregando e voltavam para Jerusalém, para a cidade, as pessoas davam um bom testemunho da pregação de João. Então as pessoas ansiosas, né, por conhecer o ministério de João, e muito provavelmente as pessoas falavam, olha, o Elias que deveria vir está lá no deserto pregando. Então as pessoas iam até lá para ouvir uma verdadeira, né, pregação da palavra, né? Então basicamente essa é a ideia de que toda a multidão, esse ministério de João, ele levou que muita gente fosse até ele ouvir a pregação. E aí, como que esse João, né, ele se vestia, né, qual era a dieta de João? A gente vê aí no versículo 6, né, quando vai dizer assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? A roupa que João usava aqui, os estudiosos entendem que é uma roupa muito rústica, muito própria do deserto. É uma roupa que para o deserto era uma roupa rústica, uma roupa que não se rasgava facilmente. Então essa ideia de peles, roupa de pelos de camelo, né? Essa ideia aí, né? E era uma roupa durável, uma roupa econômica ali para a ocasião, para o lugar em que ele vivia, né? E ele usava também um cinto, né, de couro, né? O cinto basicamente é um cinto como a gente usa hoje, né? No caso lá, obviamente diferente, mas a ideia, a função era prender essa roupa por causa do vento no deserto, para que não voasse, né? E esse alimento que ele usa, que ele também, o texto vai dizer, né? Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? Gafanhotos, né, insetos, era também um tipo de dieta comum naquela época ali. Segundo os estudiosos, era nutritivo também, né? Era bom naquela época, né? E o mel silvestre não é um adoçante, como a gente conhece hoje, né? Aquele mel que só serve para adoçar. Mas era um alimento da época mesmo que nutria, de fato. Era um alimento bom para a época. Então essa é a ideia. E as roupas, como a gente viu de João, evidenciam exatamente esse elo com Elias, né? Porque quando a gente vê lá, vou ler um texto aqui para a gente, que fala da ocasião em que Elias, as pessoas identificavam Elias pela sua roupa. Lá em 2 Reis 1, 7, 8 vai dizer assim: ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, era homem vestido de pelos, lembra como João Batista lá na frente, com os lombos cingidos de um cinto de couro, como João Batista também, deixa eu dizer aí vai dizer assim, ó, então disse ele, é Elias, o tesbita. Então pela vestimenta de Elias, acho que foi um rei, se não me engano aqui, ele vai dizer, é Elias. Esse que se veste assim, assim, assado, já sei quem é Elias. Então você vê que Elias era conhecido pela sua vestimenta. Então por que João Batista se veste daquela maneira? Para que as pessoas, quando vissem ele, associassem ele à figura de Elias e à profecia lá dos antigos profetas. Aquela profecia está se cumprindo nesse homem aqui, pela pregação, para quem ele fala, pela vestimenta dele, pelo lugar em que ele fala. Então as pessoas fariam essa associação para que melhor entendessem que João Batista era o arauto prometido lá, prenunciado, e assim recebessem a Jesus da melhor maneira possível. Então essa é a ideia, as pessoas ligariam a vestimenta de João de Batista à vestimenta de Elias. Cinto de couro aqui no caso, né? As vestimentas de peles de animais, no caso aqui, né? Entende-se aqui que ele vestia peles de bodes, né? Alguns entendem assim. João Batista era peles de pelos de camelo. Então, basicamente, a ideia de pelo de animal, tá? Então, basicamente, é essa a ideia, tá? E o 7:8 vai dizer assim: e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, como assim vai dizer assim, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João Batista aqui,
e ele aqui, não somente aqui, mas em outras ocasiões, ele vai reafirmar que ele não era o Cristo e que ele era muito menos importante do que o Cristo. Que ele vai, ao tempo todo no seu ministério, apontar para Cristo como o mais importante. Que ele, em dignidade, em relação ao seu ministério, ele era muito inferior, né, ao Cristo, né, que viria. Né? Então ele vai dizer assim, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Né? Naquela época, né, quando um mestre, né, andava, né, com seus discípulos, né, e naquela época você não tinha estradas de asfalto, né, era poeira, muita poeira, e andava-se muito ali. Quando um mestre, né, chegava, né, na casa de um visitante, né, ou quando ele voltava para sua própria casa, era a função de um escravo, né, e um escravo gentio, limpar as suas sandálias, né, limpar os seus pés e retirar as suas sandálias ali e limpá-las. Né. O que João está dizendo aqui é que nem mesmo esse trabalho de um escravo ele é digno de fazer, tamanha superioridade de Jesus. Nem esse trabalho, considerado um trabalho tão inferior de um escravo, João está falando que isso é muito para ele, comparado a quem usa aquela sandália, usaria aquela sandália. A ideia de que Jesus é tão superior que nem mesmo um trabalho de escravo eu sou digno de fazer. Tamanha é a dignidade, né, do Senhor. Né? Essa é a ideia. Né? É interessante, né, que quando você olha para João Batista, né, você vê que João ele se coloca numa posição muito humilde. Ele reconhece que Jesus é superior, e sendo que ele tinha tudo, né, para se promover dentro da sua posição. João era alguém que foi filho de sacerdote, ele era filho de alguém importante, ele era um profeta. João, ele era popular, multidões iam até ele, né, ele era alguém reconhecido, né, e ele era alguém que era o cumprimento das profecias dos grandes profetas da antiguidade. Então João, mesmo tendo tudo para se promover, para fazer o seu próprio nome, ele resolve se rebaixar. Ele resolve colocar Cristo como superior. Né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então a ideia de que João, embora tenha tudo para se fazer e fazer o seu nome, ele faz exatamente o contrário. E o que trazendo uma aplicação para a gente, né, aqui, o que isso pode nos ensinar? Né? É que muitas vezes, né, Deus nos coloca, né, em posições, né, de liderança, né, de autoridade, né, de destaque ali, e é possível que nós nos sintamos ali tentados, né, a nos achar importantes demais, nos achar pessoas insubstituíveis. Né? O que a gente aprende com João aqui é sobre humildade, sobre o reconhecimento de que nós somos apenas meros servos de Cristo. Meros servos de Cristo que fazem o trabalho de apontar para Cristo. Embora a nossa posição possa muitas vezes ser uma posição de destaque, quem se destaca de fato e deve ser destacado de fato é Cristo Jesus. Embora a nossa posição seja uma posição de liderança, muitas vezes de ensino, isso não deve levar o nosso coração ao orgulho, à soberba e nos achar importantes demais. João Batista não faz isso, ele pelo contrário. Ele entende que o seu papel é ser um mero servo que aponta para Cristo Jesus. Né? Interessante quando você vê lá, né, Jesus ali diante de Pilatos, né? Pilatos vai dizer assim para Jesus, não sabes, né, que eu tenho autoridade, né, para te soltar e autoridade para te crucificar, ou seja, ideia de poder, né, de destaque. Jesus vai falar assim, nenhuma autoridade estaria sobre ti, sobre mim, se de cima não te fosse dada. Então, assim, a autoridade que você tem, a posição que você tem, é porque o Pai te deu, não é porque você é melhor ou pior que alguém. Então essa é a ideia. E o próprio Espírito Santo também é um exemplo disso, né? Quando Jesus vai dizer lá, né, que quando o Espírito viesse, né, ele não falaria por si mesmo, né, mas geraria tudo que aqueles discípulos tinham ouvido, né, e deveriam anunciar. Então a ideia é de que até o mesmo Espírito Santo aponta para Cristo Jesus. Então você vê a humildade de João aqui, que nos ensina exatamente isso, né? A ideia de entender o nosso ministério, a nossa posição, como apenas posições que Deus nos coloca para servirmos a Cristo e apontarmos para Cristo. E o 8 vai dizer assim, para a gente fechar: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Né? Aqui, João, né, para mais uma vez demonstrar a superioridade de Cristo, ele vai dizer que o batismo, embora ele batize e Jesus também venha a batizar, o batismo de João é infinitamente inferior ao batismo de Cristo. Né? João aqui, ele vai dizer que ele batiza com água, né?
A ideia de que o batismo de João, João se utiliza no seu batismo de um mero sinal externo, de um mero símbolo externo que é a água. E essa água apontava para, de fato, a operação, o lavar regenerador do Espírito Santo. Então João ele trabalha com um símbolo. Quando Jesus viesse, ele vai dizer, né, vos batizará com o Espírito Santo. A ideia é que Jesus batizará com o próprio Espírito, com aquele Espírito que de fato opera e de fato faz o lavar regenerador do coração. Então, enquanto João trabalha só com um símbolo, com aquilo que aponta para, Jesus trabalha com o próprio Espírito. Então, essa ideia de que Jesus virá com um batismo muito superior, né? E Jesus ali, ele de fato assim o faz, né? Quando ele vem, né, ele derrama o seu Espírito. Ele cumpre aquela profecia de Joel, por exemplo, né? Que ele derramaria o seu Espírito sobre todos, sobre a carne, tá ali no Pentecostes, você tem essa ideia do Espírito sendo derramado. Então, Jesus, ele traz esse derramamento do Espírito sobre... e a ideia de batizar com o Espírito ali, né? Não significa essa ideia que a gente vê por aí, né? De segunda bênção, né? Que a pessoa agora é batizada com o Espírito Santo e isso é evidenciado por meio das línguas estranhas. Isso não é verdade. Isso é um ensinamento pentecostal, né? A gente conhece. Mas a gente sabe que o batismo com o Espírito Santo, ele se dá na conversão. Todo crente verdadeiro, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo em si. Lá em 1 Coríntios, eu separei um texto que vai nos ajudar nisso, vai dizer assim, né? Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então a ideia de batismo com o Espírito Santo é a ideia de que o Espírito Santo, nós somos batizados nele, né, com o Espírito, na nossa conversão. Nós nos convertemos e nós fomos batizados com o Espírito Santo. Então todo salvo em Cristo, ele ou foi batizado, né, com o Espírito Santo, né? E é interessante, né, quando a gente olha para essa ideia de que Cristo, quando João fala, né, vos batizará com o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, só quem, né, podia, né, conceder, né, o Espírito Santo, né, era Deus, né, isso era concedido só a três figuras, né, que eram os reis, né, profetas e os sacerdotes ali. Então, quando João ele diz que o Jesus, o Cristo, vos batizará com o Espírito Santo, essa concessão divina que João aplica a Jesus agora dá a ideia de que o Jesus é Deus, porque ele é alguém que irá fazer aquilo que somente Deus concedia no Antigo Testamento. Só Deus ungia, né, conferia o Espírito Santo. Então, Jesus é aquele que vai conferir o Espírito Santo ao crente, agora ao convertido. A ideia é de que no Antigo Testamento, Deus ele era o único capaz de conferir o seu Espírito Santo, ungir, né, aquelas figuras de autoridade, que eram os reis, os sacerdotes, né, os profetas ali. Os três ofícios, né? A ideia. Quando João ele diz que Jesus batizará com o Espírito Santo, ele fará o trabalho, né, que só Deus pode fazer, só Deus pode outorgar o Espírito Santo. Aí a ideia de que Jesus ele é tido como Deus. Ele é entendido por João ali como uma figura divina, né? Essa é a ideia. Tá? Irmãos, e é interessante essa ideia, licença, Marcelo, mas a ideia que a Edmila até reforçou, né, na pergunta, que a ideia da dispensação daquilo que veio com Cristo, né? Porque se os três ofícios eram apenas eles que eram ungidos, ou os homens que possuíam os três ofícios, ou um deles, né, ou dois deles, rei, profeta e sacerdote, no Novo Testamento, com a dispensação de Cristo, né, e o Espírito derramado sobre toda a carne, isso é dado a todos os crentes. E aí lembra de Pedro falando, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, a ideia de sacerdote, rei, nação santa. Então a ideia de agora todo crente possui o Espírito Santo, que era um particular daqueles três ofícios. Que era restrito a esses ofícios agora por causa de Cristo, né? Quem derrama o seu Espírito, né? Quem confere o seu Espírito. Todo crente ele é batizado com o Espírito Santo, conforme João, né? João Batista aqui ele acaba de ensinar. E aí, meus irmãos, a gente fecha o estudo por aqui. O que a gente pode aprender aqui? Primeiro, aquilo que a gente já viu, né? A ideia de que João Batista nos ensina a ideia de apontar para Cristo, né? A ideia da humildade, né? De se considerar como um servo do Senhor e de entender que muitas vezes o lugar que Deus nos coloca
é apenas para servir ao grande rei, que é o Senhor Jesus, né? Segundo, a gente aprende também a importância do arrependimento, né? A mensagem de João Batista era de arrependimento para a remissão de pecados. E esse arrependimento, a gente sabe, se dá para a conversão e ao longo de toda a vida cristã. Ao longo de toda a vida do crente, o crente ele se arrepende, né? Tem um arrependimento diário, aí, uma vida de santidade.